Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a Mensagens para o Coração e mais uma vez nós estaremos tratando hoje o discipulado básico e estaremos tratando o segundo assunto proposto. O primeiro assunto foi a Bíblia, a palavra de Deus revelada ao homem, e hoje nós vamos falar de uma dessas revelações da Bíblia que concerne a criação do ser humano, a criação do homem e da mulher. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e vamos pensar juntos nesta questão da criação do ser humano. Então eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo que eu sou criacionista fundamentalista. Eu não abro mão deste posicionamento. Eu respeito e até entendo a teoria de Charles Darwin em relação à evolução das espécies. E também concordo com a ciência que desde que o mundo foi criado, várias transformações foram ocorrendo com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, e essas transformações levaram os seres viventes a ter outro tipo de posicionamento, de ação, de atitude. O próprio ser humano, que foi criado por Deus, ele passou por um desenvolvimento, por uma evolução. Tanto é que hoje nós temos homens e mulheres de diversos tamanhos, de diversas formas, nós temos pretos, nós temos amarelos, nós temos vermelhos, nós temos brancos, ou seja, nós temos pessoas com o olhinho puxado, pessoa com o olho mais arredondado, ou seja, o próprio ser humano, dentro do ambiente que ele viveu, dentro do ambiente que ele se alimentou, ele começou a criar características específicas uma para a outra. Quanto a isso, não tenho dúvida e não discuto com a ciência e também não estou aqui nem um pouco preocupado em discutir com a ciência esta questão. Tenho meu posicionamento pessoal, afinal de contas, por ser professor de história e conhecer um pouco da história, da biografia de Charles Darwin, eu entendo que Charles Darwin era um homem que passou por grandes dilemas e grandes problemas psíquicos, e que levaram à incredulidade, e essa incredulidade o levou a criar esta teoria das espécies para negar a existência de um Deus criador e sustentador de todas as coisas, e isso resultou em toda essa problemática que hoje praticamente é obrigado se ensinar nas escolas sem confissão religiosa, aquelas escolas estaduais, escolas municipais, federais, é obrigatório o ensino da teoria das evoluções das espécies e é proibido se falar em criação por Deus. Só que Charles Darwin, como eu disse, ele era de uma família tradicional da Igreja Anglicana da Inglaterra. Ele se casou com a sua prima Anne depois de vários anos, de vários problemas. Ele criou uma tabela de exigências, de posicionamentos que deveriam acontecer antes de se casar com Anne, e isso gerou muitos atritos, muitos problemas. Junto com Ham, ele teve 10 filhos, desses 10, 3 vieram a falecer, e a situação mais grave foi da sua filha Ana.
Ana teve a febre escarlatina, e depois da morte de Ana, Charles Darwin entrou numa profunda depressão, numa crise existencial muito grande, parou de ir na paróquia da igreja anglicana que ele frequentava. Depois da morte de Ana, ele nunca mais entrou em uma igreja cristã, seja ela anglicana ou qualquer outra que houvesse na Inglaterra, e ele se dispôs a provar que Deus não existia e que tudo que a Bíblia ensina é mentira, é falsidade. E daí ele criou a sua grande obra, a Evolução das Espécies, e aí criou-se toda essa teoria que vem se propagando até hoje como um fato real, e que na realidade não é um fato real, é apenas uma teoria. Mas vamos lá para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada. Esta palavra, no princípio, criou, a palavra criou no hebraico é uma palavra chamada bara, que significa chamou à existência tudo o que não existia. Deus chamou à existência tudo que não existia, e Deus criou o mundo. Este mundo era perfeito, era maravilhoso, mas aí existe no final dos céus e a terra um ponto de hiato, de encerramento de história, e depois vem o versículo 2 dizendo que a terra, porém, era sem forma ou estava sem forma e vazia. E que na realidade no hebraico você não encontra essa expressão estava ou era sem forma e vazia. No hebraico você vai encontrar que a terra tornou-se sem forma e vazia. Essa questão de tornou-se sem forma e vazia é um assunto para discutirmos depois. Se surgirem dúvidas, mandem para mim, tanto pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, e a gente vai discutindo e a gente vai conversando. Eu vou apresentando outros textos para que você tenha um entendimento desta questão. Mas então Deus criou a terra perfeita, aconteceu alguma coisa. Alguns teólogos dizem que foi a queda de Satanás, e temos base bíblica para isso. Com a queda de Satanás, a terra tornou-se sem forma e vazia, e em um determinado momento o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, e aí disse Deus. Esse disse Deus é que Deus começou a reconstruir tudo o que havia sido destruído no planeta Terra, ok? No planeta Terra. E aí vem os 6 dias da criação. E no 6º dia, segundo a palavra de Deus, depois que Deus formou a relva verde e tudo mais, no 6º dia, Deus diz lá no versículo 25, no versículo 26, melhor dizendo, e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí segue a palavra de Deus, dizendo que Deus os abençoou, disse para que eles fossem fecundos, povoassem a terra e dominassem e governassem a criação no jardim do Éden. Então, baseado nesta palavra, nós vemos que houve aqui um concílio, o primeiro grande concílio celestial,
quando Pai, Filho e Espírito Santo se unem e dizem: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta imagem e esta semelhança nada tem a ver com os nossos padrões corpóreos, pois a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Então Deus não tem essa forma corpórea. Esta imagem e esta semelhança são os atributos que Deus comunicou ao homem. Um deles é, depois de formar o homem do pó da terra, porque se você for para o capítulo 2, a partir do versículo 4, você vai ver Deus detalhando como foi que ele criou o homem. Ele tomou do pó da terra, formou um boneco de barro, e neste boneco de barro ele soprou do seu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus soprou na narina deste boneco o seu espírito, Deus comunicou a ele a semelhança que nós temos com ele. Ou seja, nós somos um ser também espiritual. Tanto é que eu afirmo, como a tricotomista, que o homem é espírito, alma e corpo. Eu costumo dizer que o homem possui um corpo, que tem uma alma e que tem um espírito, ok? Ou seja, dentro do nosso corpo há o espírito, há algo vindo diretamente de Deus que nos dá o fôlego de vida, e este espírito um dia voltará para Deus. Mas além deste espírito que Deus nos comunicou, ele também nos comunicou aspectos de moralidade. Por exemplo, justiça, amor, e vários outros atributos que nós chamamos de comunicáveis, que lá na frente nós vamos tratar este assunto, tá bom? Mas se você tiver dúvida, me pergunte que eu respondo à parte. Aí depois, lá em Gênesis 2, a partir do versículo 18, Deus vai relatar como foi que ele criou a mulher. Então, em primeiro lugar, Deus criou o homem, e depois diz a palavra de Deus no versículo 18 do capítulo 2, Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja comum, que lhe seja idônea, que lhe seja alguém igual. Quando a palavra de Deus traz esta noção de comum, idônea ou igual, ele está falando de igualdade. Então, esta história de dizer que a mulher é um ser inferior ao homem é mentira. A mulher que foi tomada sim do homem, pois o texto vai dizer que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele tomou uma costela de Adão, e desta costela ele formou a mulher. Não houve o sopro de Deus sobre a mulher, pois da carne do homem, da costela do homem, já havia a vida. E esta vida foi comunicada à mulher. Então a mulher tem na sua natureza todos os conceitos da imagem e semelhança de Deus. A mulher não tem menos neurônios do que o homem, a mulher não tem menos capacitação do que o homem. Essa história de dizer que a mulher é o sexo frágil é pura conversa fiada. Eu quero desafiar qualquer homem que está me ouvindo a dizer que a mulher é sexo frágil. A mulher é o único ser que eu conheço que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo e fazer bem feito, enquanto o homem tem dificuldade de fazer uma só coisa bem feita.
O homem tem uma dor de cabeça, uma gripe, já começa a dizer, eu vou morrer. A mulher, ela gera e dá à luz a um filho. E segundo a medicina, é a maior dor possível e imaginável, é a dor do parto. E a mulher passa por isso tranquilamente, entre aspas, pois depois que a criança nasce, ela volta ao seu estado normal e continua sua vida normalmente, tendo 2, 3 filhos, que é o máximo que nós temos hoje. Então, sai dessa. Não entra nessa historinha de que a mulher, ela é segundo escalão, que a mulher não tem. Não, ela é idônea, ela é igual, ela é semelhante ao homem, porque Deus criou homem e mulher segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, como se deu a origem dos diversos povos, como se deu a origem dos povos orientais, dos povos africanos e assim por diante, eu posso dizer para você, eu não tenho essa resposta para você biblicamente. Afinal de contas, como eu disse no outro estudo, a Bíblia não é um livro que tenta provar a existência de Deus e também a Bíblia não tenta provar que Deus criou. A Bíblia revela que Deus criou. Agora, você vai crer ou não vai crer? Eu prefiro crer. Eu prefiro crer que eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus tremendo e criador, todo-poderoso, do que achar que, devido a uma explosão de Big Bang, depois de milhares de anos, com união de partículas, de células, se tornou isso, aquilo outro, até chegar a uma espécie de um primata, de um macaco, e que deste macaco o homem foi evoluindo e chegamos ao que somos hoje. Me desculpe, isso não me entra na cabeça. Sabe por quê? Porque se a evolução verdadeiramente é um fato, por que os macacos não continuaram evoluindo? Por que existem macacos? Ora, todos os macacos deveriam ter se tornado homens. Então, alguma coisa nessa história tem de errado. Mas aí, vamos deixar para uma outra discussão. Vamos nos focar no seguinte, meu amado. Não tenha dúvida, você e eu viemos de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós temos uma natureza caída por causa do pecado, que será um dos assuntos que vamos tratar lá na frente. Mas, quando fomos criados, quando o primeiro homem e a primeira mulher foi criado, eles foram criados perfeitamente. E não vem com esta historinha também de me dizer que lá no Jardim do Éden não havia intimidade entre o homem e a mulher. Querido, Deus criou o homem, 100% homem, com todos os atributos de homem, e Deus criou a mulher 100% mulher, com todos os atributos de mulher. Os desejos já existiam. Então não há nada de errado que lá no Jardim do Éden, homem e mulher tenham tido relações sexuais. Não há nada de errado, porque Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3 não estão numa ordem cronológica. Eu não defendo esta tese que os 6 dias da criação
São 6 dias de 24 horas. Eu sou um daqueles que defendo a tese que cada dia representa um período de tempo aonde Deus mandou que se fosse criado e começou todo um processo para esta criação. Talvez este dia, que na Bíblia aparece como tarde, manhã, apenas para nos dar um sentido lógico para seguirmos, talvez esse tarde, manhã tenha sido 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Eu não posso ir contra a verdade que a Terra tem mais do que 6.000 anos. Se eu for analisar a história bíblica desde a queda até os dias de hoje, nós temos 6.000 anos. Só que é fato, a Terra, como existe hoje, ela tem milhares de anos. Agora, como Deus tratou isso, querido, ele diz na sua palavra, há mistérios que são dele, e ele não quis nos revelar. Então, creia naquilo que está na Bíblia, viva aquilo que está na Bíblia, defenda aquilo que está na Bíblia, ame aquilo que está na Bíblia, pratique aquilo que está na Bíblia e seja feliz. Ou mais, quando chegarmos lá no céu, tudo será esclarecido e saberemos todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A você que vai estar estudando isso na escola dominical, pois tem algumas igrejas, como que nem a Primeira Igreja Batista, lá de Casa Branca, vai estar usando na escola dominical e outras igrejas também. Eu quero mandar um abraço a esses meus irmãos em Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida e lembre-se, pr.jussi, jussy@gmail.com. Me mande sua pergunta e a sua dúvida, ou para o meu WhatsApp pessoal, 11 946 56 8790, ok? Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, mande a sua colocação e a gente vai tratando. Tá bom? Na próxima semana vem aí a segunda aula que nós vamos tratar sobre o pecado. Como o pecado entrou no mundo e quais foram as consequências do pecado no mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. É o que eu te desejo. Pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Paz.